Olá, amigos do Cortes Desenhados. Bem-vindos ao canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tem alguma coisa de não conversar com mortos ou não... Também proíbe lá no livro de Deuteronômio, o livro do profeta Isaías, antigamente, no Antigo Testamento, a consulta aos mortos era alguma coisa vista como uma ofensa a Deus. Por que que em favor dos mortos? Por que que em favor dos vivos vão consultar os mortos? Por que que vocês não consultam a Deus? Então, na hora que você vai consultar os mortos, é uma negação de Deus. Entendi. O que é que você quer saber, ou o que é que você vai pedir aos mortos que Deus não poderia dar? Então, não é tanta consulta aos mortos, mas o que é que isso representa com relação a Deus? Então, por isso que a necromancia, a consulta aos mortos, o mexer com espíritos de quem morreu e tudo, era tabu, era proibido claramente na lei de Moisés. E você não vê nada disso, essa prática no Novo Testamento. Nem por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos primeiros cristãos, ao contrário. Era visto como ocultismo, né? É isso que eu ia falar. E o lance de o adivinho, tentar adivinhar o futuro. O demônio, ele tem acesso ao futuro? É que né? A gente não tem... Tem situações em que os espíritos parecem... Quando eu falo espírito, eu falo anjos caídos, né? Demônios. Os demônios. Vamos usar esse termo para evitar ambiguidade. Tem situações em que os demônios parecem ter um conhecimento privilegiado do futuro. Há um caso lá em Atos capítulo 16, do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Ele estava indo... Todo dia ele saía para pregar o evangelho e vinha uma adivinha, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. O nome, espírito de adivinhação, é um nome grego, Piton, que é o mesmo nome, Piton, exatamente, que é o mesmo nome dado a Pitonisa de Endor, que era o oráculo na cidade de Delfos, que ela era a intérprete do deus Apolo, que era o deus mensageiro. Então todo mundo, eu estive lá visitando o lugar, todo mundo, inclusive no alto da montanha, você tem que subir um lugar alto para poder... Em Delfos, lá na Grécia. Tinha o templo do deus Apolo e a Pitonisa, ela fazia essa ligação entre esse Ela mundo... entrava em transe, exatamente, fazia ligação. Falaram e que trazia tinha umas coisas, que saíam da Terra, que isso, deixavam ela... A ideia é exatamente essa, né? Que ela entrava em transe por conta desses gases que brotavam e tudo mais. Mas de qualquer forma, o nome dela era Pitonisa, e é o mesmo nome que aparece lá em Atos 16 para descrever a moça que era possuída de um espírito de Piton. De adivinhação. Adivinhação. E ela estava dizendo todo dia, esses homens, estava falando de Paulo e Silas, com bebida e com noite, os Altíssimo, e eles estão anunciando o caminho da salvação. Então ela sabia. Fez isso vários dias, até que Paulo perdeu a paciência, se virou e expeliu o demônio, que custou a ele um processo, foi preso. E aí ela parou de adivinhar. Parou, não tinha mais condição de adivinhar. Mas a questão é que aquele demônio, chamado de Piton, ele parece ter ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento aí. Quando Jesus começou o ministério dele, lá na Galileia, ele expulsou o demônio de muita gente. E geralmente, quando ele se aproximava do endemoniado, o espírito gritava: eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus. Então, eles tinham... Os demônios foram... Curioso, os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus. Nem os discípulos entenderam, mas os demônios foram os primeiros. Isso é uma coisa até que demonstra o poder, né? Pois é. Então, eu creio que é possível, pelo poder maligno, que se tenha algum conhecimento do futuro. Não como Deus, porque Deus é onisciente, mas algum conhecimento é possível de ter. Da mesma forma, os demônios podem manipular, fazer com que coisas pareçam miraculosas ou milagre mesmo, eu creio que... Porque são anjos, né? São seres que têm poderes, caídos, mas são anjos, né? E eles podem se movimentar de uma forma que a gente não entende. Não entende, né? Tá vendo alguma coisa aqui e vendo alguma coisa na Europa ao mesmo tempo. Não dá para saber como eles... Por isso que a Bíblia, ela não dá muita informação a respeito dos anjos e adverte para que a gente não procure contato, né? com os anjos. Uhum. Inclusive tem... Porque pode ser que o anjo que venha não seja o que você quer.
Gostou do vídeo? Então aproveita e deixa um like para ajudar o canal, para ajudar os cortes desenhados. Nosso pequeno canal. Então deixa um like aí, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda para continuar acompanhando os vídeos, os próximos cortes. Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.